uma foto, a foto só na horizontal. Não é o casal na horizontal, não. É a foto na horizontal, ok? Nós vamos ter o culto para mulheres, dia 24 de junho. Olha, tem 4 que vai participar. Que bênção. Não, vou repetir. Evento para mulheres no dia 24 de junho. Ah, tem mais algumas. Pessoal, nós teremos no dia 19 de junho a formatura do MMI. Casados para sempre. Vamos repetir. Nós vamos ter no dia 19 a formatura do Casados para Sempre. Ah, bênção demais. Nós estamos, está em curso uma promoção, uma ação entre amigos. Nós ganhamos uma TV de uma família da igreja para fazer uma ação entre amigos, para levantar recurso, para pagarmos a indenização dos funcionários que nós tínhamos no nosso Projeto Céu. Então nós precisamos muito que os irmãos nos ajudem. A Fran vai estar ali no final com alguns talãozinhos para você pegar, para nos ajudar a vender. Ainda tem alguns. Você que não pegou, leve para o trabalho, lá no trabalho, em vários lugares, você vai ajudar a vender. É só R$10 cada número, é uma ação que a gente vai fazer depois o sorteio dessa TV. Nós vamos passar a orientação direitinho como vai ser. E último aviso, nós teremos a nossa festa local dos 90 anos de cristianismo decidido e os nossos 57 anos. Será no dia 17 de julho. Então, nós temos tempo para todos os ministérios se organizar com apresentações, trabalhar a ideia de apresentações. Queremos fazer uma festa bem linda aqui. E aí nós vamos terminar com um almoço. Então, nós queremos que você já desmarque possibilidades de compromissos para estarmos todos aqui. Vai ser uma festa linda, uma celebração muito linda. E nós queremos ver toda a igreja aqui. Amém? Teremos agora a apresentação das... Pelo Senhor, marchamos sim. O seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus! Vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá.
Aleluia. Não descem ainda, espera aí. Igreja, fica em pé. Estende a mão para essas soldadas de Jesus. E começa a declarar que elas vão crescer em graça, em sabedoria, conhecimento do Senhor. E que serão crianças que já farão diferença. Amém? Começa a profetizar sobre esse ministério, Pai. Nós abençoamos a irmã Cilce, líder desse ministério. Abençoamos cada pessoa que auxilia e cada criança que participa. Que sejam mesmo soldadas do Senhor. Crianças que tenham experiências com o Senhor e que compartilham da Tua verdade, Pai. Que em nome de Jesus elas cresçam no conhecimento, em sabedoria, em graça, diante do Senhor, diante das pessoas. E que a proteção do Senhor seja derramado sobre elas. Oramos e abençoamos em nome de Jesus. Amém. Podem descer em ordem alfabética. Deus é bom, amém? Deus é muito bom. Deus é bom demais, 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 demais. Glória a Deus. Está no pente os vídeos? Está pronto? Nós vamos ver agora alguns dos missionários que mandaram o vídeo, alguns não conseguiram, e alguns nos mandaram os videozinhos. Nós vamos estar ouvindo um recado, né? Um oi de alguns deles. Vamos Oi, ver família agora. Cristianismo. Oi, Igreja do Avivamento, tudo bem com vocês? Que saudade de vocês. Saudade. Pediram pra gente gravar esse vídeo para falar um pouco de nós. A gente está aqui na Bolívia, vai fazer quase um ano. Sim. E a gente tem experimentado algo novo do Senhor. A gente tem experimentado um derramar do amor dele em nossas vidas, a gente tem experimentado a provisão de Deus nas nossas vidas, a gente tem experimentado um cuidado diferente, algo assim, não tem como explicar, mas a gente tem experimentado algo sobrenatural do Senhor. É verdade. A gente tem vivido isso nesses últimos dias e está sendo sobrenatural a nossa vida aqui. É mesmo, a gente só tem a agradecer mesmo, porque Deus ele tem mostrado um Deus que cuida, um Deus que provê, um Deus que confirma para nós todos os dias que realmente é Ele que nos enviou aqui. Verdade. E com a sua bondade está nos fazendo passar por um processo, né, de preparação e nós temos só a agradecer a Deus mesmo. Nós queremos agradecer também os irmãos que oram por nós, né, vocês que têm orado por nós, que têm clamado pela nossa vida, né? Eu sei que isso tudo faz muita diferença no mundo espiritual, nas guerras que a gente enfrenta aqui também. Muito obrigada por isso. Que Deus abençoe vocês ricamente. E a gente quer, né, com certeza, como todo missionário sempre fazia nos vídeos, agora é a nossa vez, a gente quer desafiar vocês a cumprir o ID do Senhor. O ID ele pode ser feito indo, pode ser feito orando por quem vai, pode ser feito enviando quem vai, pode ser feito abençoando financeiramente as pessoas que vão, mas o ID é para todos. Não tem para onde fugir. Não tem pra onde fugir. E nós estamos indo, né? Nós estamos aqui indo no caminho, sendo preparada para esse ID. E eu sei que cada um de vocês tem um encaixe em cada área da missão. Em algum lugar você vai se encaixar. Então ora a Deus, clama para Deus, para Ele te mostrar o que você deve fazer. Amém? Amém. Deus abençoe Deus você abençoe muito, vocês. muito. Amamos vocês. Amamos vocês. Tchau, tchau. Beijo, pai, beijo, mãe. Oi! Oi! Oi, Steven! Oi, Olá, pastor Satiro e toda a liderança da igreja de Rolândia, Cristianismo Decidido. Com muita alegria estamos aqui, né, querendo poder falar um pouco de como tem sido nossas vidas nesses últimos dias. Primeiramente agradecemos os irmãos sempre pela orar por nós e investir em nossas vidas e também no reino de Deus. Com muita alegria nós queremos dizer que estamos aqui nos Estados Unidos, na casa da nossa família, e para nós tem sido uma alegria, né, poder ter esse tempo com eles aqui, e também para Sara, né, poder estar próximo dos seus irmãos e pais e tal. Então tem sido um tempo bem bacana assim para nós. E falando de ministério, estamos no processo de visto para poder entrar, né, poder voltar para a Ásia. Não vou falar o nome do país por motivo de segurança, mas a gente estamos nesse aguardo, né, de processo. E então, seja aí o que Deus quiser, logo logo, seja no final de julho, estaremos embarcando
para esse novo país na Ásia e lá poder, né, começar essa nova jornada como família e poder também alcançar muitas pessoas para Jesus e fazer com que seu reino possa ser estabelecido, tá bom, irmãos? Então, né, com muita alegria, uma saudação. Aí as crianças estão tomando conta aí, a família está crescendo, né? Esse aqui é o Isaías, o Steven. Ai, filho, o Steven fez 3 anos semana passada, né, Steven? 3? O Isaías está com 1 ano e pouquinho, né? Ali tá a Sara. Então é com muita alegria, tá bom, irmãos? Que Deus abençoe vocês, toda a liderança, a igreja. Temos muitas saudades e logo, logo teremos novidades. Beleza? Um abração. Tchau. Aqui é a trabalhadora Dani. Caribou ao continente africano, irmãos! Isso mesmo! Com a graça de Deus, faz 1 mês e meio que eu estou morando aqui. Irmãos, ano passado eu compartilhei com vocês sobre o projeto Norte da África e neste ano já estou aqui no continente. A princípio, eu estou na primeira etapa do projeto, que compreende estar morando aqui no leste do continente africano. Eu estou morando inicialmente num país a qual ele é considerado cristão, mas nós temos muitos grupos aqui não alcançados da crença dos nossos primos. Irmãos, o que eu tenho para falar para vocês é o seguinte: eu estou aqui por 2 motivos bem específicos, tá? O primeiro deles é o aprimoramento do inglês, preciso da fluência do inglês, e o segundo deles é porque eu tenho muitos treinamentos da organização, que é nesse primeiro ano de África, é importante para que eu possa desenvolver o ministério de uma forma mais eficaz lá no norte da África. Fico aqui neste país até o mês de agosto. Para esses 2 motivos específicos. Mas sabe o que é mais interessante, irmãos? Que Deus tem me dado oportunidades preciosas para estar falando com primos já aqui nesse país, por mais que seja cristão. E eles são muitos aqui, muitos. Inclusive tem um bairro que é só deles aqui. E engraçado, sabe o que é? Que Deus me deu uma estratégia muito boa para chegar nesse bairro, que é através do basquetebol. Uma simples bola de basquete pode fazer a diferença na vida de muita gente e tem sido feita a diferença aqui. Isso mesmo, irmãos, tenho levado a bola para esses bairros, nas quadras, até mesmo para minha aula. Eu tenho aulas diárias de inglês e tem muitos primos lá também e muitas meninas que elas falam: eu não acredito que você é treinadora de basquete, eu quero aprender. E eu, nada boba, falo assim: com certeza eu irei te ensinar. Isso tem sido muitas pontes, tem criado muitas pontes e relacionamento com essas meninas. Tem sido muito interessante, porque de certa forma eu demonstro o amor de Deus para com a vida delas. Irmãos, como eu falei que em agosto eu estou me mudando para o norte da África, mas até que eu chegue lá, é necessário que eu passe pelo leste africano. Então que você possa orar pela minha vida para que Deus me capacite. Por que será que Deus escolheu aquele lugar para nós? Será que vamos alcançar vidas? 1 Coríntios 2:9. Porém, como dizem as escrituras, o que ninguém nunca viu e nem ouviu, é o que jamais alguém pensou que poderia acontecer. Foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Maior é a bênção do que o processo. Aqui temos bom trabalho e vivemos bem. É mesmo. Será que lá nosso trabalho vai suprir o que precisamos? Salmo 23:1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor sustenta nossa carne e a nossa alma. Então chegou o dia. Chegou. Josué 1:9. Lembre-se da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado e nem tenha medo, porque eu estarei com você em qualquer lugar para onde vocês forem. Assim eles foram, confiando no Senhor, levar o evangelho de Jesus.
Todas as crianças venham aqui. Vai para a escolinha daqui a pouquinho. Vamos lá, cadê todo mundo? Murilo, cadê todo mundo? Bora Pedro, bora Miguel, bora Davi, bora Júlio, venham, Davi, venham, Heitor, cadê todo mundo? Venha, Caleb, venha, bora, tudo bem? Isa, corre Isa. Temos a musiquinha. É tempo de sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos convidou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. É tempo de sorrir, é tempo de cantar, tempo de dar as mãos, tempo de abraçar. O mundo transformar e a salvação vamos levar, pois Cristo assim nos enviou. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Vamos juntos transformar o mundo, vamos levar Jesus pra todo mundo, espalhar o amor. Amém. Vamos orar por nossas crianças, pelo ministério. Pai, nós abençoamos os líderes desse ministério, abençoamos professores, auxiliares, toda a equipe que auxilia nesse ministério, nós abençoamos. Abençoamos aqueles que estarão ministrando agora a Tua palavra a essas crianças. E abençoamos cada uma das nossas crianças, que sejam terras férteis, onde a Tua boa semente, a palavra, vai gerar vida, gerar cura, gerar transformação. Nós abençoamos cada uma das nossas crianças em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Bora? Andando, né? Vamos lá. Vai vendo. Deus é bom, nosso Brasil, né? Deus é muito de bom. Levar o evangelho àqueles que estão perto de nós. Estão no nosso bairro, estão no nosso trabalho, estão na nossa escola, estão próximo de nós, é da nossa família, que nós podemos e devemos levar o evangelho, porque o evangelho tem o poder de transformar, amém? Glória a Deus. Nós vamos orar pela nossa nação, e depois nós vamos estar orando por esses missionários, e logo em seguida o pastor Roldão estará ministrando a palavra e falando um pouquinho do trabalho dele de mais de 20 anos
em Guiné-Bissau, fazendo um trabalho lindo ali com escola, com plantação de igreja, trabalho muito lindo. Nós vamos estar orando no geral. Por último, nós vamos estar orando com o Rodão e ele em seguida já vai estar ministrando a palavra. Vamos começar orando pela nossa nação? Pai, nós colocamos o Brasil diante do Senhor, a começar por Rolândia, Pai, a cidade onde nós estamos. Hoje, Rolândia é o nosso campo missionário. Hoje, Rolândia é nosso principal desafio de levar Tua palavra, levar o conhecimento do Senhor, a salvação, as boas novas de salvação que liberta e transforma. Nos capacita como igreja, não ser mais uma igreja nesse local, mas uma igreja que estende a mão, uma igreja que bota a mão no bolso, uma igreja que ora, uma igreja que vai, uma igreja que faz a diferença nessa cidade. Nós abençoamos a nossa nação, nós abençoamos o nosso estado. O Brasil é do Senhor Jesus. Nós cremos que fortalezas contrárias estão sendo destruídas, estão sendo canceladas, porque o Senhor nos deu líderes nessa nação que são tementes ao Senhor, que buscam te agradar e têm aberto portas para o Evangelho, aberto portas para que a Tua palavra vá com mais segurança, com mais ousadia, com um alcance maior. Graças te damos pela nossa nação. Te louvamos pelos que são enviados, te louvamos pelos enviadores, te louvamos pelos intercessores, te louvamos por tuas igrejas que têm se levantado com a visão de cumprir a missão aqui no estado, no Brasil e até os confins da terra. Obrigado por essa igreja que tem no seu DNA a visão de enviar aqueles que querem ir. Muito obrigado, Pai. Nós te agradecemos, declarando que o Brasil é do Senhor Jesus, clamando para que o Senhor nos levante para fazer a diferença que o Senhor chamou para fazer. Que o Senhor cumpra a Tua palavra já liberada sobre nós, que muitos casais sairiam daqui para estar indo, para estar cumprindo o seu ID e se colocando no centro da vontade de Deus. Pai, nós colocamos a vida do Leandro e da Sara e o projeto China diante do Senhor. Envia os recursos, envia os intercessores, envia os mantenedores, levanta-nos como parceiros ativos nesse ministério. Faz isso, Pai, com a vida do Michel, da Ilô, que estão se preparando na Bolívia, Pai, para cumprir o Teu ID, ir como profissionais, mas ir principalmente como servos do Senhor. Que o Senhor continue sustentando, guardando a direção, a visão, o propósito, em nome de Jesus. Pai, nós colocamos a vida da Danila diante do Senhor, e ali onde ela está se preparando, Pai, capacita mesmo a compartilhar a Tua palavra a cada oportunidade que surge, e que o preparo dela seja tremendo, e que ela faça diferença para onde o Senhor está enviando. Pai, nós abençoamos o Jardel, a Inês, abençoamos o Rude, a Indy, te louvamos já pela cura da Indy, cremos no milagre do Senhor na vida dela. Pai, nós abençoamos, Deus, com toda sorte de bênção, o Limone, a Alexandra, abençoamos os filhos desses missionários, de todos os missionários, abençoamos Edilson, Solange, nós abençoamos com toda sorte de bênção, ó Pai, todos esses irmãos que estão no campo, Samuel, a Mariana, abençoamos, declaramos o favor do Senhor sobre eles, que a Tua provisão não falte, que a Tua graça não falte, que a Tua unção não falte, que a Tua ousadia não falte, que a graça do Senhor seja abundante sobre todos esses missionários que nós citamos, e nós já te agradecemos, Pai, pela vida de cada um deles, ó Deus, em nome de Jesus. Quero chamar o Gabriel e a Stephanie aqui, venham aqui. Nós acreditamos que esse é o próximo casal que vai. Eles têm se preparado, se colocado diante do Senhor, têm o desejo de ir, nós temos o desejo de enviar, Deus quer que vá, amém? Essas três coisas têm que acontecer. Deus tem que querer, vocês têm que querer e a igreja também. E eles querem, e nós queremos enviar muitos casais. Nós queremos orar por eles agora. Que o Senhor gere no coração deles, que eles não percam a visão do que Deus tem. Que Deus mostre clareza
sobre o tempo de preparação. Aonde está se preparando? Para onde ir? Então eu quero que você estenda a sua mão e ore por eles agora. Pai, obrigado pela vida do Gabriel. Obrigado pela vida da Stephanie, Senhor. Obrigado porque o Senhor uniu com propósitos. O Senhor uniu com uma missão tão linda, Pai. E eles têm se colocado nessa brecha, desejosos de ir. Nos ajude a ajudá-los. Nos capacita para capacitá-los enquanto estão aqui. Mostra os caminhos, Senhor. Mostra, Senhor, a maneira, Deus, em nome de Jesus nós oramos. Como igreja nós os abençoamos. Sabemos que é vontade do Senhor enviar. Está no nosso coração enviar muitos casais. E eles se colocaram na brecha. Tem o desejo, tem a vontade. É o Senhor que gerou isso, Pai. Por isso nós declaramos, Deus, que nós queremos ser do Senhor instrumentos na vida desse casal e fazer parte desse envio. Oramos e os abençoamos com toda a sorte de bênção, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Pastor Roldão, por favor. Depois você vai subir lá, pregar de lá que o povo te vê melhor. Mas estende a sua mão ainda, ora pelo pastor Roldão. Ele tem um trabalho já há mais de 20 anos na África, está no Brasil este ano fazendo alguns tratamentos, cuidando da saúde, e talvez mude um pouquinho o perfil do trabalho a partir de agora, né? Mas é um trabalho que abriu igrejas, abriu escola, e ainda é o responsável por tudo isso, e ele precisa muito das nossas orações. Precisa muito de graça, de sabedoria de Deus. Então ore por ele agora. Pai, nós te louvamos pela vida do Roldão, Pai. Te louvamos por ser parte desse ministério, Senhor. Ora ajudando financeiramente, ora intercedendo, mas nós sempre temos colocado o nosso irmão diante do Senhor. E todo o desafio que ele tem ali, Pai, obrigado pela vida dele, Senhor. Obrigado pelo privilégio que essa igreja tem de conhecê-lo, de fazer parte, ó Deus, de várias maneiras fazer parte deste ministério e pela disposição que ele tem de vez em quando estar aqui conosco. Muito obrigado pela vida dele, Pai. Que este período de tratamento tenha a saúde toda restaurada, Pai, e que ele possa continuar nesse ministério, Senhor, sempre abundante, sempre focado e sempre preocupado em agradar o Senhor e tornar o Senhor conhecido para muitas pessoas. Oramos e o abençoamos com toda a sorte de bênção em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Eu acredito que você, assim como eu, imaginava que o Roldão tivesse lá seus 50 anos. Mas eu fiquei surpreso quando eu, brincando com a irmã dele, né? Falei, o caçulinha vai lá na nossa cidade. Eu falei, o caçulinha sou eu. Falei, para de mentir, que você é uma pastora que gosta de mentir. Ela falou, que isso, Zadine? Ela estava brincando com ela, né? Ela falou, não, eu que sou caçula. Ele já tem mais de 60. Eu falei, você está brincando? Falei, o campo missionário conserva. Gabriel, o campo missionário conserva. Imagina, mais de 60. Favor e paz. A ousa me contente, tio pabia mais um biás, a me está ali, na metade com o irmão para engabano Deus. Natice tambi, mantenhas lá do povo Bijagó, na Dil de Suga, na Guiné-Bissau. Amém? Eu falei graça e paz, eu estou muito feliz por estar mais uma vez aqui no meio dos irmãos para louvar a Deus e trago também a saudação da igreja de Soga, dos irmãos de Soga. Amém? Esse é o crioulo da Guiné-Bissau. Eu estou lá praticamente quase há 20 anos, vai completar em agosto. Eu fui para 2 anos e o Senhor me deixou 20, né? Glória a Deus, foi um tempo bom, aprendi muito com Deus, Deus me tratou. E é muito bom servir ao Senhor, obedecer a um chamado, né? Então é muito bom quando Deus coloca o fogo de você ir no teu coração, você obedecer o chamado e ir em obediência à palavra de Deus. E as outras coisas é com Deus. Se Ele nos chamou, Ele vai nos capacitar, vai nos sustentar e vai nos dar a direção que devemos seguir, o que devemos fazer.
Muitas vezes, muito de nós não vai por medo. Mas não tenha medo, te digo, não tenha medo. O Senhor cuida, é o Senhor que vai à frente. Muitas vezes temos medo de ir para um país, para um povo estranho, uma língua estranha, uma cultura estranha, né, um clima estranho. Mas Deus nos capacita, nos faz adaptar da melhor maneira possível. Amém? Então eu vou compartilhar primeiramente a palavra de Deus com vocês e depois eu vou estar mostrando um videozinho lá de Guiné-Bissau. Gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro do profeta Jonas, capítulo 1. Do verso 1 ao 3. Livro do profeta Jonas, do verso 1 ao 3. Eu gostaria que a igreja, em reverência à palavra de Deus, se colocasse de pé para fazer a leitura. E vamos orar antes de fazer a leitura. Pai, nós te louvamos mais uma vez por estarmos na tua casa, para ouvir a tua palavra, Senhor. Eis-me aqui nesta noite para compartilhar a tua palavra com esta igreja, com os nossos irmãos aqui. Usa-me, Senhor, fala através da minha boca, que a tua palavra atinja corações nesta noite e que possamos sair daqui cheios do teu Espírito Santo e com uma nova visão, Senhor. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Amém. E diz assim a palavra de Deus nesta noite para nós. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. A igreja pode tomar o assento. Eu gosto muito dessa palavra de Jonas, e para mim, a palavra de Jonas, o texto de Jonas, quando Deus chama Jonas, é um desafio para nós obedecer. E eu sempre digo que a obediência é um desafio para todo o cristão. Obedecer a palavra de Deus não é fácil. Obedecer o que está escrito aqui, no manual que Deus deixou para nós. Não é fácil. E aqui nós vemos Deus chamando Jonas. Nós conhecemos a história de Jonas. Sabemos que aqui no capítulo 1 ele desobedece a Deus. Lá no capítulo 3 ele vai obedecer, vai meio sem vontade, mas obedece e uma cidade se converte. Mas Jonas, primeiramente ele quis fugir da presença do Senhor. E quantas vezes nós fugimos da presença do Senhor? Deus tem nos chamado para fazer algo e muitas vezes nós fugimos da presença do Senhor. Queremos ficar longe da presença do Senhor, longe do trabalho do Senhor. E comigo aconteceu uma coisa muito interessante. Eu quero dar um testemunho aqui também. Eu estava em Guiné-Bissau no ano de 2012 já, construindo a primeira igreja na Ilha de Soga, e lá é tão difícil para construir as coisas. Eu tenho que trazer tudo do continente, no mar, com canoas, e a vez em barco. Depois, chega na ilha mais próxima, eu tenho que levar para a Ilha de Soga, e chegando na Ilha de Soga é muito difícil as pessoas te ajudarem a descarregar cimento, ferro, tudo que precisa para uma construção, porta e tudo. E esse material não pode ficar na canoa, porque às vezes a maré baixa, a canoa assenta, né? Senta, nós chamamos sentar lá, e a canoa pode virar. E na próxima maré eu perder todo o material, se for cimento, etc. E eu estava bastante estressado construindo a primeira igreja, o povo não ajudava, e eu pegava cimento, tinha que tirar água a 17 metros no poço, e eu comecei a questionar o Senhor. Falou: Deus, eu vou embora daqui. Eu vou ser como Jonas. Eu vou embora, não vou fazer a igreja, porque esse povo não ajuda, eu estou cansado de falar, e o povo tem me estressado, vou embora. Aí o que eu fiz? Peguei a canoa, peguei os pedreiros que eu tinha levado da capital Bissau para a ilha, falei: não, eu vou embora, não vou mais ficar aqui nessa ilha, o povo não ajuda, não vou fazer igreja para esse povo não. Cheguei em Bissau, fui na minha caixa postal, pegar
as minhas correspondências. E quando chegou lá, tinha um postal para mim, vindo aqui do Brasil, aqui da cidade, perto de Guarapuava, um pastor que eu não conheço. Escrito assim em Gênesis 28:15, quando Deus falou forte sobre a obediência no meu coração. Gênesis 28:15, que diz assim: eis que estou contigo e te guardarei, por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desamparei, até cumprir eu aquilo que hei referido. Mas essa palavra falou demais ao meu coração. Falei, Deus, me perdoa, eu queria ir embora, não queria mais obedecer um chamado, ficar no meio desse povo bijagó, e eu chego na capital Bissau, de um pastor que eu não conheço, na caixa postal, uma mensagem dessa para mim. Não é Deus falando no meu coração para me obedecer? Eu queria ser um Jonas, mas não fui. Voltei, me arrependi, pedi perdão para Deus, construí a primeira, construí a segunda, construí a escola e estou lá até hoje em obediência à palavra do Senhor. Jonas quis fugir, quis desobedecer. E quando Jonas desobedeceu, olha só o que aconteceu. O mar se agitou, tempestade veio. Por quê? Porque ele não estava fazendo a vontade de Deus, não estava obedecendo a palavra de Deus, não estava obedecendo a ordem que Deus tinha dado para ele. Vai para essa cidade, ele quis ir para outra. Olha o que aconteceu, a tempestade, pois as outras pessoas que estavam próximas a ele em perigo também. Por quê? Por causa da desobediência de um homem. E quando nós não estamos no lugar certo que Deus nos colocou, nós não somos bênção para aquele povo, para aquelas pessoas que estão do nosso lado, porque não é ali que Deus nos plantou. Por isso devemos obedecer a palavra. Para Jonas obedecer, o que aconteceu? Ele precisou ir para a barriga de um peixe, ficar lá 3 dias e 3 noites para Deus tratar com ele, para depois ele obedecer. E muitas vezes nós temos que também passar pela barriga do peixe, para depois obedecer a palavra de Deus. E às vezes eu fico me perguntando, será se nós, como cristãos, como verdadeiros cristãos, somos obedientes à palavra de Deus? Somos obedientes àquilo que Deus tem nos falado? Aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos para fazer? Eu tenho um grande exemplo também, Gideão. Quando Deus chamou ele para livrar o povo de Israel, ele teve dúvida, mas ele obedeceu. Quando ele teve dúvida, ele foi lá e perguntou, Senhor, sou eu mesmo que o Senhor quer que vai livrar o povo de Israel? Ele perguntou 2 vezes para o Senhor. E Deus confirmou. E muitas vezes nós temos dúvida daquilo que Deus quer para nós. Nós devemos perguntar a Deus, é isso mesmo que o Senhor quer? E Deus vai confirmar se é sim ou se é não. Assim como ele confirmou a Gideão. Quando Deus me chamou, também não foi diferente. Eu estava no Amazonas, quando Deus falou que era Guiné-Bissau, que eu deveria ir. E eu fui, uma terra que eu nunca tinha ouvido falar, de Guiné-Bissau. E Deus falou Guiné. Aí eu fui no mapa e vi Guiné-Bissau. E lá que eu fui. Demorou 10 anos de preparo. Deus me chamou em 94. Em 2002, eu fui para Guiné. Quase 10 anos de preparo. Mas Deus me capacitou. Eu, por mim, não teria capacidade. Por quê? Eu era um cara tímido, bastante tímido, medroso, tinha medo até de falar. Tinha até medo de falar. Falava, Deus, eu vou? Eu não sei nem falar. Eu tenho medo, Senhor. Deus falou, é você que vai. E o meu chamado se deu num culto de missões, lá na igreja presbiteriana de Itaquera, no bairro de São Paulo, onde estava o pastor Kenkudo da Missão Avante. Foi o dia que Deus, em visão, me mostrou muitas mãos negras, e eu pregando para eles. Ali ele confirmou que eu iria para a África. E uma das coisas muito interessantes que aconteceu aquele dia, quando o pastor chamou para dar o testemunho, se Deus tinha chamado alguém, minha mãe levantou. Falei, ai, será se Deus chamou minha mãe também para ir? E Deus tinha confirmado no coração da minha mãe que ia me levar para a África. Ela foi primeiro que eu e deu testemunho que Deus falou que eu ia para a África. Ali Deus confirmando o meu chamado e já me capacitando e tirando todo o medo. E ali eu fui me preparando. Eu trabalhava no HSBC
lá em Itaquera, vim para o HSBC em Maringá, Deus me tirou do banco, falou, agora você vai depender de mim, e até hoje eu dependo de Deus. Glória a Deus por isso. Né? Comecei meu ministério em Paysandu, na cidade de Paysandu, depois vim para o Servim, trabalhei quase 3 anos aqui no Servim, servindo ao Servim, fui para o Amazonas, do Amazonas Belo Horizonte, África. Né? E Deus é bom, Deus capacita, nos chamas. E o que é obediência? Obediência é acatar a ordem de outro que está sobre nós. Por exemplo, acatar as ordens do pastor aqui na igreja, no teu trabalho, acatar as ordens do teu chefe, do teu gerente, do teu diretor. Isso é obedecer, acatar as ordens de outra pessoa que está sobre nós, riba de nós. E isso que é obedecer. E eu tenho um grande exemplo de obediência também, está aqui, já foi lido aqui hoje, que eu acho muito interessante. Um grande exemplo de obediência de Abraão, quando ele entregou o seu filho Isaque. Quando Deus falou, vai entregar teu filho, ele não hesitou, não perguntou por quê, foi lá e fez exatamente o que Deus falou. Isso é obediência. A obediência de Abraão em Gênesis 12 também, para mim foi um grande exemplo quando Deus fala a Abraão, Gênesis 12, de 1 a 3, que diz assim, ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por causa da obediência de Abraão, que a bênção de Deus chegou até nós. Como que é? Ele falou para Abraão, sai da tua terra, depois do meio dos teus parentes, e da casa do teu pai, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Era uma terra que ele não sabia, que ele não conhecia, mas ele obedeceu e foi. Por causa da obediência, nós somos abençoados. Ele foi uma bênção e foi abençoado também. Por isso que nós devemos obedecer o chamado de Deus para ser uma bênção para um povo, para abençoar um povo, e através da nossa obediência, nós abençoamos e somos abençoados através da obediência. Você quer ser abençoado por Deus? Obedeça aquilo que Deus tem colocado no teu coração, aquilo que Deus tem falado para você. Obedeça a Deus. Outro exemplo de obediência, Jesus. Eu acho que esse é o maior exemplo de todos. Jesus obedeceu caladinho e foi à morte de cruz. Foi até a cruz, em obediência. Morreu por mim e por você em obediência. Caladinho. Quer melhor exemplo de obediência do que esse? Jesus. Né? Precisamos obedecer a um chamado de Deus e precisamos obedecer o que está escrito na palavra de Deus. Muitas vezes não obedecemos a palavra de Deus como um todo. Obedecemos parte, aquilo que nos agrada, aquilo que é bom para nós. Outras partes da palavra nós não obedecemos. Obedecemos o que nos convém. Precisamos olhar a palavra e obedecer. Tem muita gente que fica esperando um chamado missionário, talvez, um chamado para um trabalho local, Deus aparecer, um anjo aparecer e vir falar com ele. Não é assim. A palavra já nos chama. Vai ter profetas que vai vir profetizar? Vai ter, confirmar. Você pode ter uma visão como eu tive? Pode ter, confirmando. Mas está aqui, é obedecer a palavra. Amém? Somos chamados para obedecer. Lucas 6,46. Todos nós fomos chamados para obedecer, assim como Jesus foi chamado e obedeceu. E morreu numa cruz para nos livrar, para nos salvar. Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Muitas vezes chamamos, ó Deus, Tu és meu Senhor, mas não obedecemos o que Ele fala. O próprio Jesus falou, vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não obedecem a minha palavra. Não obedecem a minha palavra. E muitas vezes nós somos assim. Olhamos aqui
Ah, isso eu não vou obedecer, não. Isso não é bom para mim. Ah, isso eu vou obedecer. Isso é bom para mim. Precisamos obedecer. O que quer dizer a palavra Senhor? Amo. Ele é meu amo, é meu Senhor, é meu Deus. Precisamos obedecer a palavra. O que está escrito na palavra? No próprio Lucas 3, 11, diz assim: respondeu-lhe Jesus: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Muitos irmãos no Brasil, em muitas igrejas, tem muito, mas não tem dado nada. Não tem repartido. E uma das coisas que eu aprendi muito na África foi repartir. Na África, mesmo que ele não tenha comida, aquele pouquinho que ele tem, ele vai te dividir. Ele vai te chamar, vem comer comigo. Vem comer comigo. Se você está ali perto, ele tem só um pouquinho, mas ele vai dividir. Ele vai dar. O pouco que ele tem, ele divide. E muitas vezes nós não somos assim. A nossa cultura não é assim. Muitas vezes nós prendemos para nós, seguramos, aquilo que temos, retemos para nós. Tanto a palavra como financeiramente. Muitas coisas nós não dividimos. Às vezes temos muitas roupas dentro do nosso guarda-roupa, somente a mulherada, muito sapato, muita roupa, e tem outra que não tem, e a roupa está lá e não dá. Tem que dar, tem que dividir. Tem 2, 3, tem que dar uma. É assim que a palavra nos ensina, nós precisamos obedecer a palavra. Tenho comida, meu próximo aí está passando fome, eu sei que alguém está passando fome, eu tenho que dar. Mas nós, como igreja brasileira, muitas vezes falhamos nessa área. Temos falhado nessa área. Temos retido muito, não temos dado. E a Bíblia fala que é melhor dar do que receber. Então nós temos que aprender a dar. E como eu falo, essa foi uma das coisas que eu aprendi, que Deus me ralou na África, e eu aprendi a dividir, aprendi a amar, aprendi a ser uma pessoa muito simples, Fui muito tratado na África, e muitas vezes a gente pensa que a gente vai ensinar, a gente aprende. A gente aprende, Deus nos ensina no campo. Nos usa, mas também nos ensina no campo. Por isso precisamos obedecer a palavra. E eu glorifico a Deus por essa igreja que está mandando. Glória a Deus, vai mandar muito mais. Amém? Mateus. Livro de Mateus 28, um texto também que nós conhecemos bastante. 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Uma das coisas que eu acho muito importante, eu aprendi muito com isso, eis que estou convosco todos os dias. Foi isso que Jesus falou. E por que eu não obedeço o ide? Aqui já é o chamado. Você precisa receber a confirmação. Aqui ele já está chamando todo mundo. Agora basta você dizer ao Senhor: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Aqui ele está chamando, ide. Pregai o evangelho a todas as nações. Começando aqui em Rolândia, no estado do Paraná, no nosso Brasilzão, e os outros continentes. O chamado está aqui, ide. A ordem está aqui. Temos obedecido, ide. Nem todos vão, mas a maioria vamos. É aquilo que eu tenho pensado. A nossa geração, pastor, dos 50 para cima, já fez. Agora é os jovens. É você, jovem, que Deus quer agora. Nós fizemos. Vocês agora têm que fazer e dar exemplo para essas crianças que estão aqui, para eles no futuro fazer também. Porque se vocês não fizerem e não derem exemplo para eles, como que eles vão fazer? Então agora é essa geração. E Deus tem chamado. Deus tem chamado, mas muitos não têm obedecido ao chamado e não têm obedecido à palavra de Deus. Como eu falei, muitos têm medo de ir. Medo do desconhecido. Medo de não falar uma língua. Deus vai te ensinar. Em qualquer país que Deus te plantar, Ele vai te ensinar a falar a língua do povo. Eu cheguei lá, a língua mais falada em Guiné-Bissau é o crioulo.
Foi colonizado pelos portugueses, mas eles não falam português. Quando fala algum, fala o português depois de Portugal. Pois, estocar, essas coisas. Mas cada etnia, lá tem 29 etnias, fala uma língua. Aí eu fui para os bijagós. Não falo bijagó, mas através da língua crioula, que eles também falam, eu pude evangelizar eles, eu pude falar do amor de Deus para eles, sem medo. E hoje eu falo um pouco do bijagó também. Aprendi. Na convivência com eles, você vai aprender na língua. Então não tenha medo se Deus está te chamando do desconhecido, de você não ter condições financeiras. Deus proverá. Deus proverá. Não tenha medo, obedeça. Não tenha medo, o resto é com Ele. Se Deus te chamou, Ele vai te capacitar e vai te sustentar. Vai te sustentar. Vamos passar dificuldade? Vamos. Nem tudo será uma maravilha. Eu passei muitas dificuldades em Guiné-Bissau e ainda passo. Com a crise mundial, com a Covid, com o dólar alto, tudo isso a gente passa dificuldade. Mas Deus não desampara o teu servo. Não desampara. Quantas vezes eu só tinha só arroz para comer, lá na ilha, não tinha mistura, não tinha nada. Chega uma velhinha com 3 ovos de galinha, pequenininho, vai me levar. Eu trouxe para você. Não é providência de Deus isso? Comi arroz com ovo, mas foi a providência de Deus. Deus provê, Deus capacita, não tenha medo. Não tenha medo. Chegou a hora da igreja brasileira avançar e ir realmente alcançar todos os povos que não foram alcançados. Eles precisam ouvir. Eles precisam ouvir. E alguém tem que falar para eles. Deus quer usar a nossa boca, quer usar a sua boca, a minha boca, a boca do pastor, a boca do povo dele. É ele que ele vai usar. É nós que ele vai usar. Então nós temos que obedecer a palavra. Aqui está. Ide, fazei discípulo de todas as nações. Vai, se batiza. Ensina todas as coisas que está na palavra de Deus para ele. É isso que Jesus está falando. Ensina todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Já batizaram esse ano? Você já ganhou alguma alma esse ano, igreja? Já discipulou esse ano? Pensa nisso. No ano de 2022, você já ganhou alguma alma? Você já discipulou? Já batizou? Já ensinou ele a guardar todas as coisas? Temos que pensar. Temos obedecido a palavra ou não temos? Amém? Glória a Deus. A obediência, ela requer humildade. Jesus foi humilde. A obediência, ela pede de você humildade. Você tem que ser humilde para conseguir obedecer a palavra de Deus. A obediência, ela requer renúncia. Quando obedecemos a palavra de Deus, muitas coisas nós devemos renunciar. Muitas coisas devemos. Jesus renunciou ao próprio trono de glória para morrer numa cruz. Ele renunciou. Então nós devemos renunciar. Obediência é renunciar muitas das coisas. Então, nós temos vivido muito comodismo hoje em dia. Precisamos voltar na palavra e obedecer exatamente o que a palavra diz. Será se é difícil obedecer a palavra de Deus? O que a palavra de Deus fala em João? Primeira João 5,3. Que os mandamentos de Deus não são pesados. Se assim fosse, ele não pediria para nós cumprir. Não é difícil. Se fosse, Jesus não pediria para nós. Não é difícil. Os mandamentos de Deus não são pesados, não são difíceis de obedecer. É querer ter força de vontade para obedecer a palavra de Deus. Quando obedecemos, nós estamos firmados na palavra. Nós estamos firmados na rocha. Nós ficamos mais prudentes. Nós ficamos pessoas mais abençoadoras, porque entendemos a palavra e conhecemos a palavra, estamos fazendo a vontade de Deus. Precisamos obedecer. Filhos, vocês têm obedecido o pai de vocês? A Bíblia fala para os filhos obedecerem aos pais, se quiser ter vida longa na terra, não é isso? Será que os filhos hoje em dia têm obedecido os pais? E a Bíblia também fala, os pais não irão aos filhos, não é isso?
Será se nós temos obedecido nos dízimos, nas ofertas? Somos obedientes ou não somos? Obedecemos a palavra ou não obedecemos? Precisamos aprender a obedecer a palavra. E quando nós obedecemos, as bênçãos vêm. As bênçãos vêm. A bênção vem através da obediência. E isso é uma coisa que eu vivi. Eu fui para Guiné-Bissau praticamente sem sustento na época. E quando eu olho assim, tudo que Deus fez através de mim, através da minha obediência, eu fiz canoa. Eu fui para o Senegal, país vizinho, fazer a canoa lá. Eu fui sem grana. Orei a Deus e divulguei. Em 2 meses eu consegui fazer uma canoa de 18 metros. Eu construí uma escola, construí 2 igrejas, uma casa missionária, e tudo com excelência. Se você for me visitar lá, você vai ver para o contexto que está lá de uma aldeia. É tudo com excelência, tudo bem feito. Tudo bem feito. Todos os brasileiros que foram me visitar me elogiaram. Todos os guineenses que vão lá da capital do continente me elogiam. Falam, ó, na capital muitas igrejas não são assim, muita escola não é assim. Porque Deus me usou para abençoar um povo, porque eu obedeci. E quando você obedece, a bênção vem, a bênção vem. Só que a bênção vem não é só para mim. Eu sou abençoado, mas eu também tenho que abençoar. É isso que a Bíblia fala, eu tenho que abençoar. Quantos meninos eu abençoei lá, pagando escola? Hoje eu tenho meninos que eu criei já em Lisboa, estudando, fazendo faculdade. Levei menino que está doente, o Emílio, que tinha câncer no rins, para Lisboa, hoje está estudando lá. Tudo através da minha obediência, das ofertas das igrejas brasileiras, eu pude abençoar muitas pessoas e muitas crianças hoje são abençoadas na escola. O evangelho chegou por causa da obediência. E se eu não fosse, eu desse uma de Jonas, Deus levantaria outra e o evangelho teria chegado lá, eu tenho certeza disso. Mas Deus queria me usar. E me usou, porque eu obedeci. E Deus também quer usar vocês aqui. Quer usar essa igreja. Quer fazer dessa igreja uma grande igreja missionária, como já está fazendo. E eu louvo a Deus por a vida dessa igreja, porque eu vejo que essa igreja, ela ajuda missionários de outra denominação. Porque tem igrejas que não ajudam. Ah, não, eu sou dessa denominação, só vou ajudar missionários dessa denominação. Nós temos que ter a visão de reino de Deus, não de denominação. Se é da nossa denominação, melhor. Mas também se não é, é um trabalho sério, temos que abençoar, temos que ajudar, porque é o reino que está sendo implantado. É o reino de Deus que está sendo implantado. Então eu louvo a Deus por essa igreja, pelo Cristianismo Decidido, tanto daqui, de Guarapuava, de Maringá, que tem tido essa visão de abençoar os missionários que estão implantando o reino de Deus. Louvado seja Deus por isso. Amém? E que o Senhor também possa nos ajudar. O que a palavra está falando? Que nós temos que ouvir a palavra, guardar e praticar. Então eu ouvi a palavra, eu guardo a palavra, eu pratico a palavra e eu ensino a palavra. Eu tenho que ensinar, ouvir, guardar, praticar e ensinar a palavra de Deus. Muitas vezes ouvimos só aqui na igreja, não ensinamos. Muitas vezes ouvimos, não guardamos no coração. Não guardamos na nossa vida. Precisamos praticar a palavra de Deus. Precisamos viver a palavra de Deus. Precisamos fazer missões, como o missionário falou no vídeo. Cada um tem uma forma de fazer missões. Cada um tem uma forma. E qual é a sua forma de fazer missão? Você está disposto a ir? Você está disposto a orar? Você está disposto a investir? E eu vou te dizer, não é fácil estar num campo, não. Não é fácil. Muitas vezes a gente está numa situação de batalha espiritual, o diabo se levanta do nada, às vezes você fala, hoje eu vou ter paz, dali a pouco já levantou um rivoar, vem um te atacar, um que não gosta de você, te acusar. Já fui até cuspido na cara em Guiné-Bissau, já bateram na minha cara lá na aldeia, já levei tapa na cara.
Mas eu sei que Deus me queria naquele lugar e eu tinha que passar por aquilo. Eu tinha que passar por aquela prova. E continuei firme. E preguei o Evangelho. Hoje eu louvo a Deus porque lá na ilha que eu estou, em Soga, na aldeia de Ebege, onde eu moro, eu tenho trabalho na aldeia de Ebege e em Ancaminho. São 5 aldeias. Em 2 eu tenho trabalho. E quando eu cheguei lá, só tinha louvores aos demônios. Só subia louvores. Hoje já sobe louvores nas 3 aldeias. Os louvores já sobem para Deus, já glorificam a Deus, já tem os louvores a Deus. O clima mudou lá. Notoriamente as pessoas, os moradores falam que mudou, que as coisas mudaram depois que a palavra de Deus chegou. Mesmo os crentes, eles falam, olha, as coisas mudou depois que a igreja chegou aqui, que a palavra de Deus chegou. Não tem muito mais bebedeira, não tem briga, não tem mais confusão, tanto como tinha. Né? Então Deus nos usa quando obedecemos. E através de nós, um povo pode ser abençoado, um povo pode ser convertido. Hoje eu tenho obreiros formados lá que estão tocando a igreja, estão tocando a escola, que eu treinei eles. Estou aqui, vou ficar no Brasil por um tempo, por causa da saúde, por causa das dificuldades financeiras, por uma série de fatores, eu ficarei no Brasil, mas eles estão lá, cuidando do trabalho. Porque ouviram a palavra, entenderam a palavra, e hoje estão servindo a Deus. Mas por quê? Por causa de obediência que eu fui lá. Então tem muita gente que vai ouvir a palavra através da boca de alguém de vocês aqui e vai construir uma igreja, vai construir uma escola e vai ter um povo de Deus no lugar através da boca de alguém daqui, que eu não sei quem é, mas eu tenho certeza que tem. Porque Deus tem chamado nessa igreja. Deus tem chamado aqui. Tem muitos escolhidos aqui para ir, porque tem muito campo ainda a ser levado o Evangelho. Muito campo ainda. E você, jovem? Você quer ir? Os casados novos, como eu vi hoje, o casal, fiquei muito feliz em saber que esse casal está se preparando, o casal que já foi ali, a filha dos pastores, e eu louvo a Deus por isso. É isso mesmo. Cumprir o ID, obedecer a palavra de Deus, cumprir o que está escrito na Bíblia, e Deus vai nos abençoar. Quem nos capacita é Deus. Quem nos capacita é Deus. Quem nos dá força e coragem é Deus. Quem nos dá força e coragem é Deus. Basta você se dispor. Olha, eu não sei nadar. Quantas tempestades eu peguei nesse mar, nesse Atlântico do outro lado aí. Quanta tempestade de eu falar, hoje eu vou para a glória. De você olhar, ver o mar revolto e o céu só, e a canoa entrando na água, virando, gente gritando, pedindo socorro, e ali naquela desespero você ir ter que acalmar, água entrando na canoa, você tendo que tirar água da canoa. Não sei nadar, se afundar, não sei nadar. E aí? E aí? É Deus. Eu tinha a convicção e tenho a convicção que Deus não me levou para Guiné-Bissau para me morrer afogado no mar. Ele me levou para me pregar a palavra, para mim ser usado pelo Espírito Santo de Deus. Foi para isso que ele me levou. Por isso que ele, cada dia que me dava, eu via aquele mar, ele me dava força e coragem. Força e coragem para continuar. Para ir outra vez entrar no mar. Porque quando eu tenho que ir para a capital, eu tenho que pegar o mar. Quando eu tenho que voltar, eu tenho que pegar o mar. Não tem jeito, não é estrada. Não tem estrada, é mar, é água. E eu, quando eu era adolescente, eu quase morri numa piscina de 2 metros, de medo da água. Você vê o que Deus faz. Uma pessoa que não sabe nadar, que tem medo de água, levar para o meio do mar, para trabalhar no meio do mar. Porque a ilha é no meio do mar, tem que entrar no oceano e ir embora. 4, 5 horas dentro de uma canoa. É Deus que me deu coragem. Por mim, eu não teria capacidade de estar lá. Não teria capacidade de suportar o calor de Guiné-Bissau. Não teria capacidade de suportar a cultura, de ver tudo aquilo que eu vi já lá em Guiné-Bissau. Mas é Deus que nos dá a capacidade e a coragem para ficar e para continuar. Porque Deus nos honra, Ele suprirá, Ele proverá. Ele é Deus. E Ele vai à frente abrindo os caminhos. Basta você obedecer a palavra e falar: eis-me aqui, Senhor. Estou aqui, usa-me a mim, onde o Senhor quiser. Amém? E que Deus possa nos abençoar com essa palavra. Aprenda a obedecer a palavra. Principalmente os jovens.
principalmente o jovem que tem a força, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Não tenha medo. Não tenha medo. Era um rapaz tão medroso e eu não sabia dirigir. Aí comprei um Fusca. Quando eu, em São Paulo, trouxe esse Fusca para Maringá. Mas não foi eu que trouxe, foi meu cunhado. Aí tem o pastor Vanderlei, da IPB. Ele estava entrando na IPB e ele precisava ir para Paysandu, não tinha o carro. Eu tinha o carro, mas precisava ir. Ele me ensinou. Aí fui para o Detran, tirei a carta. Na primeira vez levei chumbo. Na segunda passei. Com uma semana de carro, eu peguei esse Fusca, saí daqui 7 horas da manhã, um dia chuvoso lá de Maringá, fui para São Paulo. Tomei coragem e fui. Foi Deus que me deu. Peguei o Fusquinha debaixo de chuva daqui até lá. Quando chegou na Marginal, que eu olhei aquele trânsito, 6 horas da tarde, falei, e agora? Vou pegar uma faixa e vou embora. Peguei uma faixinha lá, fui embora, consegui chegar lá no meu bairro Itaquera, são e salvo. Dali eu perdi o medo. Perdi o medo. Mas foi Deus que me deu força e coragem para dirigir esse carro até lá. Amém? E é Deus que nos ajuda, é Deus que faz tudo por nós, porque Deus é maravilhoso. Amém? Eu queria agora soltar o vídeo. Vou estar mostrando algumas imagens de Guiné-Bissau, especificamente da ilha onde eu estou, Ilha de Soga. Abaixa um pouquinho. Deixa um som ambiente mais baixinho um pouquinho. Isso. Abaixa mais um pouquinho isso. Aí tá bom. Isso é a ilha. Aí eu cozinhando numa das festas. Cozinha-se na lenha ainda, né? Aí as festas cultural. Esse dia a gente fez um campeonato. E cada aldeia vai com o seu time de futebol. Que a gente usa muito futebol para evangelizar eles. Esse que está na frente é o Julião. É o diretor da escola, eu criei ele. Cada aldeia se apresenta. E usa-se muito o pano. As festas lá, tem que usar o pano, amarrar o pano. Os panos coloridos, tem que usar. É cultura praticamente de toda a África. As crianças, tem muita criança lá. Agora a igreja de Ebege, que é a primeira igreja que eu falei. Aí uma EBD com as crianças. Só da aldeia de Ancaminho, ou de Ebege. Aí dando lanche para eles. Aí a minha casa. Aí apresentando criança na igreja. Mesmo que a família não é crente, eles levam para mim apresentar para Deus lá. Aí a maneira que se come, você já sabe, é com a mão, né? As festas, nas tigelas. As crianças comendo, na vez da briga, né? Que a gente separa por idade, mais ou menos, a mesma idade em cada tigela. Aí para mim eles põem separado, me dão uma colher. Aí um culto. Esse culto é em homenagem para mim. Na igreja de Ebege, na primeira igreja. Esse é o rodãozinho. João 14,6. Sou o caminho, a verdade e a vida. Quem quiser vir a mim, tem que passar primeiro em Jesus. Aí os cultos. Estava recebendo uma brasileira de Recife, a missionária Graça. Escuto lá com muita dança. É um trabalho com as crianças. Esse que está cantando é o obreiro Serifo. Eu treinei ele. Muito bom. É o
Ele é o pastor, eu chamo ele de pastor também, porque eu não estou lá, ele que cuida de tudo, das igrejas, né? Ele lá. Agora a segunda igreja, a aldeia de Ancaminho, muita criança também. A segunda igreja é um pouquinho diferente da primeira, à frente. A primeira tem banco de madeira, essa tem banco de plástico, mas o espaço é o mesmo, a metragem é a mesma. Para uma aldeia não reclamar, não, você fez maior lá, né? Então tem muito disso lá. Ó, dia de festa na segunda igreja também. Porque sempre quando eu faço as festas, eu faço uma lá, onde eu moro, e na segunda igreja também. São 50 minutos andando de uma aldeia para outra. 50 para ir, 50 para voltar. Jogo de futebol também na segunda. Eles orando. Então a gente trabalha muitas crianças, né? Fala muito de Jesus. Ele está orando em crioulo. E a gente investe muito nas crianças porque sabemos que amanhã o futuro de Soga está na mão deles. Por isso que nós investimos muito. Por isso que foi feita a escola. Para a criança estudar e poder ler a Bíblia também e obedecer a Bíblia. E pode perceber que é tudo no tambor, né? Aí um culto à noite, na segunda ideia, aquela menina lá do louvor chama Feia, só que ela não é feia, é só o nome dela. Tem uns bem escurinho. E como é à noite, a luz é solar, já não é tão boa, né, a claridade. As duas igrejas têm luz solar que eu coloquei, a casa tem luz solar, a escola também tem luz solar para alfabetização de adultos. A escola tem meu nome, né? Como eu já falei da última vez que eu estive aqui. Eles pediram para colocar meu nome em homenagem a mim, para quando eu viesse embora, eles estão olhando para a escola e lembrar de mim. Assim que eles falaram. Aí eles cantando o hino na entrada, algum grupo. Aí tem do primeiro ao sexto ano, esse camiseta vermelha é quinto e sexto ano, os outros é do primeiro ao quarto. Camisola azul é dos professores. Educação física, temos inglês também. Aí o professor diz educação física todo de vermelho. Reunião com os pais encarregados de educação a cada 3 meses. Aí o fundo da escola. A frente da escola. Os banheiros feminino, masculino de professores. Na hora do intervalo. A secretaria, deixei toda organizada. Os diários de professores, livros de tudo organizado. Ela tem também uma copiadora, tem um computador. Secretaria, os professores. Aí limpando a escola, porque tempo de chuva cresce muito mato. Aí eles me honraram, um culto de honra, quando eu estava vindo embora.
Então eles dançam muito, né? Aí estava orando por mim. Aí na frente da igreja de Ebege, aí é um caminho. Eles fizeram até um cântico para mim de despedida. Tá vindo para o Brasil dizendo que ia me acompanhar até o porto. Aí veio um grupo, um representante das 5 aldeias, me homenagear também, colocaram o pano, um colar de arroz no meu pescoço e vieram me homenagear. Aí eu estou vestido como um bidiagu para uma festa. Aí é os balantas. Você vai andando em Guiné-Bissau, você encontra eles no meio da rua. As mulheres da Assembleia de Deus num culto. Aí eu ganhando peixe. Aí me homenageando na escola também, os pais. As mulheres tecendo palha, que é a cultura. A época de cerimônia, as vestimentas. A bijagu com a sua saia de palha. São corais. Os coral entram na igreja de fora dançando. Plantação de arroz. Eu com eles. Na minha casa, esse dia eu estava limpando a minha casa, começou a chover. Aí eu dei uma bola para eles, evangelizando essa mulher. Ela era cheia de demônio, essa mulher. Foi liberta. Eu dando arroz agora na pandemia, eu mandei arroz para eles, para os velhos das 5 aldeias. Aí cada um recebeu um saco de 25 quilos. Aí a aldeia de Ebege. Esse é o menino lá da ilha também, encontrei ele em Bubaque. Vamos parar aí. Pode pausar ele. Mas é isso aí, eu estou lá em Guiné-Bissau, estou aqui agora no Brasil. E como eu estava compartilhando com o pastor, eu tenho tido muita dificuldade para manter essa escola. Atualmente nós estamos com 120 alunos. Eles não pagam, do 1º ao 6º ano. Eles não pagam, mas eu tenho que pagar os professores. Eu tenho aí 8 professores, uma servente e um diretor. Então eu tenho aí mais ou menos, por mês, uma despesa de R$5.000 só com a escola todo mês. E tem sido difícil. Dólar alto no Brasil, a pandemia, né, as igrejas ficou com a arrecadação um pouco menor. Né, muitas igrejas e parceiros cortaram depois da pandemia pelas dificuldades que eles também têm passado, e eu tenho me virado, porque o objetivo também, a minha vinda ao Brasil, foi para divulgar a escola e para manter essa escola, porque ela está num risco de fechar. A qualquer momento, se eu não tiver dinheiro, eu tenho que fechar, porque eu tenho que pagar os professores. Então fica difícil, eu tenho a manutenção da escola, secretaria, material de limpeza, gasolina, porque para operar a copiadora precisa de uma energia mais forte, então eu tenho que comprar gasolina para o gerador, né? Então tem sido muito difícil.
Eu tenho sustentado a escola pela fé, usado do pouco que eu tenho também. E eu tenho um desafio aí. Tenho desafiado igrejas aí a adotar um professor, né? Uma igreja adotar com R$500 por mês, que é o salário de um professor que eu pago lá, né? Que o salário mínimo no país é 300 reais, 30 mil francos, dá mais ou menos 300 reais. E eu pago lá na escola 500 reais. Né? Não é um bom salário aqui no Brasil, mas para eles é até um bom salário. Mas eu tenho muita dificuldade para pagar. Juntando aí 8 professores e todo mundo, a despesa 5 mil, tem sido difícil. E eu também trabalho com... Você pode apadrinhar uma criança. Com 50 reais você pode apadrinhar e esse dinheiro vai... A criança precisou de um caderno, precisou de um lápis, precisou de roupa, é comprado e ela continua na escola. Né? Então, eu estou tentando manter essa escola. Eu peço a oração de vocês, né, para que Deus levante pessoas que têm condições, empresários, para que essa escola não feche. Porque essa escola tem sido bênção. Não tinha a escola na aldeia que eu estou. Agora, 6h, 6h30, 7h, as crianças já passam, com 6 anos já pode ir na escola. E a escola é importante, porque na escola nós também evangelizamos na escola. Pregamos a palavra na escola. Falamos do amor de Deus na escola. Né? Então, se não tiver escola, fica muito mais difícil para eles aprender a ler e escrever. Né? Como que eles vão ler a Bíblia se eles não sabem ler, se não tem escola? Na aldeia central tem uma escola do governo, mas a escola do governo em Guiné-Bissau não funciona. Não funciona. Está sempre em greve, começa já em greve, acaba em greve. Os professores não vão porque não recebem. É complicado. Tem ano que é anulado, porque teve mais greve do que aula, aí anula-se o ano. É muito complicada a educação. É do Estado, mas tem que pagar a propina. Todo aluno tem que pagar. Em Guiné-Bissau nada é de graça. Hospital nada é de graça. Tudo que você imaginar, você tem que pagar. Não existe nada como o SUS, como remédio de graça, não existe. Né? Então é difícil para a população. É uma população, como eu já falei aqui outras vezes, come uma vez por dia, principalmente essas crianças. E eu estava tentando também dar lanche, dar a merenda, né? Fazer a comida, mas tem sido difícil. Tem sido difícil angariar fundos para dar a merenda para essas crianças. Estou orando aí, quem sabe no futuro a situação melhorar, a gente consegue dar a merenda para as crianças, porque muitos deles vão com fome para a escola. Porque o costume, porque eles têm condições de comer só uma vez por dia, eles comem lá pelas 3, 4 horas da tarde. Esse é o costume, que todo mundo vai fazer a comida, esse é o horário que as crianças comem. Geralmente vão tudo com fome para a escola. Então, temos que agradecer muito a Deus pela nossa nação, por aquilo que Deus tem nos dado, mas temos que lembrar, Deus nos deu, não é para nós retermos, é para nós abençoarmos. Amém? Que Deus nos abençoe. E antes de fechar, eu não sei se você, aqui, alguém tem algum chamado, tem sentido medo de ir, tem dúvida de ir, não sabe se vai ou se fica, não sabe se é Deus que está te chamando, tem dúvida. Eu queria orar por vocês. Se tiver alguém que quer ir para missões, eu queria passar a unção de missão sobre você. Se tem, vem aqui que a gente vai orar. Amém? Tem alguém que quer ir, aí sente medo dos desafios que Deus pode colocar? Eu gostaria de orar por você. Se não tem, nós vamos pedir para Deus levantar mais aqui. Porque o casal eu já sei que vai. E já sei que tem um casal. Somente você, jovem. Pense bem. Se Deus tem te chamado, não fale não para Deus. Não fale não para Deus. Obedeça um chamado. Se você pensa em casar, Deus vai te dar esposa e ela vai ter o mesmo chamado que você. Amém? Não tenha medo. Se Deus te der filhos lá no campo, vão ser filhos abençoados. Já vão nascer filhos com a visão missionária. Pense nisso. Não tenha medo. Amém? Pastor?
Amém. Vamos nos colocar em pé. Agradecer ao Senhor por essa noite. Obedecer. Este é o segredo. Para ser feliz consigo mesmo, com o outro, é obedecer. Ouvir o Senhor e ter a coragem de obedecer. O que não é fácil, né? Não é fácil. Mas esse é o desafio para todos nós. Ouvir o Senhor e obedecer, dizer sim, seja para o que for. Ele tem ali atrás, está com a Fran, ela pode te entregar um marca-página, um folheto que fala da escola, fala do projeto, tem os dados da conta que você pode ajudar. Hoje, através do Pix, é muito simples para você mandar a sua contribuição, seja mantendo um professor, seja mantendo um aluno. Você pode fazer através do seu cartão de dízimo, né? E anota ali, que é um valor para a missão, para o missionário Roldão. Então nós temos alguns irmãos aqui que ajudam e colocam o nome para quem que é, para encaminhar. E quando coloca no geral, nós mandamos, conforme nós enviamos para todas as pessoas que nós temos ajudado. Deus te abençoe, tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Terça-feira nós temos o Crescendo na Fé. Fala para a pessoa do teu lado, eu não estou te vendo na terça-feira. Queridos, é muito importante você vir na terça-feira. Nós temos trabalhado o Crescendo na Fé. Assuntos básicos para desenvolver o crescimento, o conhecimento, a prática, né? O pastor Roldão colocou muito bem. Você não pode ser apenas ouvinte, tem que guardar a palavra. Guardar a palavra não é suficiente. Você precisa praticar a palavra. Praticar a palavra não é suficiente, você precisa ensinar o que você está aprendendo e guardando e vivendo com o Senhor. Amém? Vamos agradecer ao Senhor por essa noite. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Pai, pelo desafio das músicas, do louvor, do teatro, das crianças, da apresentação e por esta palavra desafiadora. Obedecer é melhor que sacrificar de tua palavra, que nós aprendamos, ó Deus, a guardar, a praticar e ensinar a tua palavra. Cada um de nós dentro do nosso contexto, do nosso chamado. Nós abençoamos a tua igreja. Dê uma semana abençoada para o teu povo, Pai. Que possamos ter na terça-feira Crescendo na Fé muito especial. Que o grupo de apoio que se reúne amanhã às 19h30, todas as pessoas que têm participado, Pai, que elas sejam edificadas, que elas sejam desafiadas a conhecer o Senhor, que pode promover a transformação que elas precisam, que seus familiares precisam. Nós já te agradecemos para as quintas-feiras, as nossas células que se reúnem na quinta. Pai, obrigado pelas casas que nos recebe, pelos líderes que se dispõem a servir, por cada pessoa que participa, nós abençoamos. Te louvamos em nome de Jesus. O culto de jovens no sábado, que o Senhor venha abençoar os jovens que participam, dar estratégia para estarmos ganhando e indo buscar muitos jovens, em nome de Jesus. Obrigado por teu cuidado e por teu favor sobre nós. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus.